Um oferecimento de pocilga.com.br, tá no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar sobre RPG, ou mais especificamente vamos falar aqui sobre uma nova ferramenta de jogatina aí para os amantes do RPG, que, para quem não sabe, é roleplay game, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que é RPG, né? E por que, né? De onde surgiu a criação a ideia de criar essa nova ferramenta de jogatina aí online. E quem trouxe essa pauta aqui pra gente foi nosso querido Mário Bastos, ele que é amigo aí do nosso entrevistado de hoje. Então eu vou passar aqui a bola para Mário, dê seu olá e fale um pouco aí de como surgiu essa pauta e aí a gente já dá a voz aí ao nosso, faça aí uma pré-apresentação do nosso convidado e aí a gente já passa a palavra para ele e começa a nossa conversa. Tá bom. Olá, pessoal. Tem tempo que eu não estou aqui, mas estou de volta aqui para fazer esse merchan, né? Para quem não sabe, para quem já acompanha também o VaraCast, nós temos um spin-off, né, do VaraCast, que é o Taverna do Leitão, foram 2 temporadas que eu fiz só dedicado a RPG. Eu jogo RPG há mais de 30 anos, e uma das pessoas que joga RPG comigo há mais de 30 anos é Beto Bandeira. Se apresente aí, Beto. Fale sua trajetória, quem é você, o que é que você está fazendo aqui, para depois você explicar que diabo você está fazendo exatamente. Beleza. Bem-vindo ao VaraCast. Obrigado, prazer estar aqui. Eu sou de Salvador, né? Nasci por aí com vocês, mas hoje eu estou pelo mundo, né? Eu comecei jogando RPG com o Mário, lá para 92, 93, e acho que meio que guiou um pouquinho meu caminho, né? Aquela coisa do lúdico ficou no sangue, a gente jogando todo final de semana. Então, eu fui para a UFBA fazer computação, já focado em fazer jogos. E em 2007, eu me formando, peguei a mochila, botei nas costas e me piquei para a Europa. Estava com o passaporte italiano, então abriu umas portas aí. Aí eu cheguei na França e apliquei para o mestrado, que era um mestrado dedicado a jogos em Jimin. E desse mestrado ele também abria portas para a Ubisoft. Então a Ubisoft vinha no mestrado entrevistar os estudantes para começar um estágio. E isso aí me levou a 5 anos na Ubisoft. Né, comecei lá como gameplay programmer. Então, minha parte no jogo é a parte de AI de jogo, né, tradicional AI de jogo, e a parte de controles, câmera, animação de personagem e tal. E depois de 5 anos pela Ubisoft, eu apliquei para Rockstar e fui lá para Rockstar. Então, aí eu trabalhei 3 anos no Red Dead Redemption 2 e os últimos 7 anos aí no GTA 6, né, que vai lançar esse ano. E depois de 7 anos no GTA, né, no meio do GTA teve a pandemia. Então, eu fiquei uns 10 anos sem poder jogar, né, à distância e tal. E aí, um certo sábado, eu vi os meninos todos se conectando lá no Discord. E aí, eu, por que vocês estão online aí e tal? E aí, a gente tá jogando. Eu comecei a ouvir. Eu falei, não, mas como é que vocês estão jogando aí? Aí eles mostraram a tela, né? E eles estavam jogando usando uma ferramenta chamada Roll20. Então, o Roll20 foi o primeiro VTT, que é Virtual Tabletop, que eu tive a experiência de ver, né? E aquilo ali me explodiu a cabeça. Eu, né, já tem 6 anos, eu fiquei assim, porra, o jogo mudou, o jogo é assíncrono, cada um vê o que o seu personagem vê na mesa, não é aquela coisa compartilhada que todo mundo vê tudo. Abre um monte de porta para se jogar diferente o jogo, né? E aí eu fiquei todo empolgado, né? Aí falei, pô, eu quero jogar. E aí, posso jogar? Pode. Aí eu fiz um personagem, achei uma ferramenta massa, né? Que estava sendo usada, que bombou, que é para fazer personagem de D&D, que é o D&D Beyond. E aí ele tem uma conexão com a base de dados, de todas as regras de D&D, que é fantástico, né? Assim, para fazer um personagem, eu achei, pô, finalmente um fazedor de personagem assim, intuitivo, né? Fácil de usar e bem completinho, bem redondo. E aí, depois disso, fui para a mesa de jogo. E aí, a decepção, né? Assim, foi ótimo estar com o pessoal, jogar com eles, mas eu saí de lá e fiquei assim,
para alguém que está trabalhando com jogos há tanto tempo, aquela experiência foi meio capenga, né? Hoje já são 6 anos que a gente está jogando com VTT e eu já tô acostumado, mas não estou satisfeito, né? Então, essa vontade de melhorar essa ferramenta, melhorar a maneira de se jogar online, foi crescendo. Eu comecei 6 anos atrás, eu comecei a sair assim do jogo, eu comecei a fazer um códigozinho, um teste de gerador de dungeon e tal, para se jogar. E disso aí foi crescendo até o ponto que ano passado eu virei pro chefe lá e falei, olha, eu não vou continuar, não vou conseguir lançar GTA com vocês, porque tem outro sonho aqui que cresceu um pouco mais. Então eu assumi que 7 anos trabalhando no Rockstar em GTA era o suficiente para realizar o sonho de trabalhar no GTA e demissionei e comecei a me dedicar 100% a Argo, porque até então era aquela coisa de trabalhar de noite, né? Depois de fazer... Mas, poxa, você trabalha 1 da manhã, depois de trabalhar o dia todo com GTA... Sim, com certeza. A cabeça não Complicado. muito bem, né? Mas antes de você prosseguir, deixa eu só dar uma pausa aqui para, de repente, para quem não está acompanhando o assunto, não conhece, pode ficar confuso. Então, você não trabalhava na área de RPG online, né? Assim, não nessa área de VTT. Você trabalhava na parte de videogames mesmo, não é isso? Você falou aí Red Dead Redemption. Isso, então, em Red Dead eu era responsável pela parte de cover, de proteção do personagem principal. Então, Certo. toda a mecânica de proteção, quando você apertava o botãozinho de R1 para se proteger, a seleção de onde se proteger, a animação que o personagem ia rodar para poder se proteger, a animação de quando você está mirando para tirar da de proteção, né? O quanto exposto você vai ficar ao Então, qual seria, para quem não conhece, qual seria a diferença entre um jogo de videogame mesmo, né? E um jogo de RPG no videogame, um jogo de RPG de mesa, e como é que o VTT entra nessa história para fazer esse meio de campo? Como é que você diferenciaria essas coisas? Bom, vamos sair um pouquinho de jogos da Rockstar, então, e vamos pegar a Larian, que fez Baldur's Gate 3 alguns anos atrás, né? A Larian é a empresa que fez Baldur's Gate 3, que também fez o Divinity 1 e Divinity 2. É uma empresa muito famosa no meio, exato. Então, eles desenvolveram Baldur's Gate 3, que é um jogo que se chama jogo de RPG, mas que não é um RPG de mesa tradicional. Ele tem... Jogo de RPG hoje em dia é muito usado para jogos que têm evoluções, atributos, uma questão mais de experiência e evolução, árvore de evoluções. Que é importante não confundir, né? Você tem o RPG de videogame, que é um estilo de videogame já, mas que ele é inspirado nos RPGs de mesa que vem desde antes, que é aquela coisa que a gente vê os guris jogando lá em Stranger Things, né? Que é o D&D de mesa mesmo, né? Clássico. Isso, que é o que a gente jogava, mas prossiga. É o que a gente joga, né? A gente tá jogando toda semana. É o que a gente joga, exatamente. Então, vamos lá. Uma diferença básica é que num jogo de RPG, videogame de RPG, você tem um script já feito. Por mais que Baldur's Gate foi super rico em permutações e variações de roteiro, o script está feito, né? A história está feita e você vai seguindo aquela história com as suas decisões. Um jogo de mesa, um jogo de RPG tradicional, a história é feita pelas pessoas na mesa. Você tem um mestre do jogo que está narrando o jogo, criando o jogo, mas a criação é coletiva, né? Os jogadores, eles criam cada um seus personagens, eles vão interpretando seus personagens e você vai criando a história, contando uma história junto com seus amigos, as pessoas que estão ali na mesa, né? Então, o VTT, ele pegou essa mesa e botou virtual. Tanto que o nome é Virtual Tabletop, né? Então, é um jogo... como chama? É o primeiro passo na digitalização do processo de jogar RPG de mesa. Mas é muito um para um, é muito próximo. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esses VTTs, a ideia deles você falou que tem, por exemplo, a criação do personagem lá de D&D, então a ideia é que ele tenha tipo como se fosse uns plugins que aí você, eu quero jogar Dungeons & Dragons, aí tem um plugin de Dungeons & Dragons, aí eu quero jogar Vampiro, eu quero jogar GURPS,
Daí ele tem Exatamente. uns plugins tanto para criação dos personagens quanto para criação da mesa, coisas do tipo. Exatamente. O problema que um dos problemas que eu não sei se posso dizer detectei, mas que eu senti muito voltando a jogar e voltando a jogar nesse ambiente que né, o pessoal tá lá no Salvador, lá na Bahia, no Brasil, e eu tô do outro lado do oceano, então eu só posso jogar digitalmente. E a dor que eu vi, tanto quando eu testei mestrar, quando jogando, agora já são 6 anos jogando, é a segmentação do ecossistema. O que eu quero dizer com isso? Você joga, né? A gente jogou muito tempo no Foundry. A gente joga hoje em dia no Foundry. Quando a gente jogava o jogo de D&D, nossos personagens estavam no D&D Beyond. Então já é outro site. Você abre um site para seu personagem, um site para sessão com mapa, e se no meio do jogo acontece um encontro aleatório, vocês estão andando na floresta, não sei o quê, e de repente vai ser atacado por uns bandidos. Tem uma pausa no jogo, que o mestre do jogo vai para outro site procurar algum mapa de uma florestazinha, tal. Então o jogo fica meio travado, né? O jogo, galera, deixa eu falar aqui em 5 minutos, vou pegar aqui copiar a textura, botar um mapa novo, não sei o quê. Então a coisa ficou meio travada. Aí você podia ir até mais longe. Matamos o inimigo aqui, vou para outro site para jogar um gerador de loot aleatório. Então fica tudo aquela coisa de você pular de um site para o outro, né? Assim, sem falar que o foco do VTT, como essa coisa de mesa, ele deixa muito aberto. Então ele não tenta se aprofundar no sistema do jogo. Ele tenta abordar todos os sistemas de jogos, ou o máximo de sistemas de jogos possíveis, mas fica um pouco raso a integração, digamos assim, né? Então, você tem muitos módulos para tentar automatizar e tal, e o Foundry ele fez de uma forma que ele abriu o desenvolvimento de módulos, então qualquer um pode fazer. Então, teve uma explosão, o Foundry cresceu bastante por causa disso também, mas requer... O Foundry, ele hoje em dia é considerado o VTT mais popular, né? Mais utilizado por jogadores de RPG. E dentro do Foundry, Ramon estava perguntando sobre módulos, você tem vários sistemas, né? Você pode instalar o sistema que você quer jogar, e aí varia desde D&D, como você falou, até Vampiro, passa por Savage Worlds. O Foundry hoje em dia é um sistema, é um VTT que a gente chama basicamente de agnóstico, né? Ele é aberto a todos os sistemas, e as pessoas criam esses sistemas. Não vamos entrar nessa discussão de quem cria e quem não cria, né, Beto? Senão já é outra discussão assim, imensa. Mas, enfim, tem vários sistemas ali, alguns são criados por pessoas privadas, né? Outros são criados por empresas. Por exemplo, o Savage Worlds, que é da Pinnacle, o sistema é todo criado pela Pinnacle, e aí você tem módulos com alguns tweakzinhos, algumas coisinhas a mais que para aquilo ali dar desde dados mais bonitinhos até animações, várias variáveis, né? Cria-se, é um ecossistema bem aberto, que tem algumas dificuldades por isso, né? Quando o Beto pensou o Argo, pelo que ele comentou comigo, ele via nisso aí um problema, acho que mais à frente ele pode explicar melhor. Mas, enfim, havia, de fato, algumas limitações que a gente observava no Foundry, que era uma integração melhor desses módulos e também, como o Beto também chamou a atenção, de você, por ser algo muito aberto, acabava que você criava o ecossistema que possibilitava um jogo online, só que você dava muito trabalho, principalmente para o mestre preparar o jogo. Ele tem que escolher os módulos corretos, fazer a organização correta, porque você tem que transpor para a experiência virtual tudo que com muita facilidade, muito maior facilidade, acontece numa mesa física. Eu acho que esse é o grande desafio de uma mesa virtual. Durante a pandemia, a gente teve um boom disso, evidentemente, né? Um boom. Curiosamente, teve até uma reportagem na revista New Yorker, que eu li há uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano. Curiosamente, esse boom, quando terminou a pandemia, não houve uma redução expressiva do uso de VTTs, né? Do Virtual Tabletop. Por quê? Porque muita gente, como é o caso, Beto está morando na Suécia, eu estou aqui no Brasil agora, mas estava morando na Alemanha. E essa matéria da New York falava de um grupo de
amigos que jogavam RPG na época da faculdade, que cada um foi para o canto, se casou e tudo mais, e estavam sem jogar, e agora estavam conseguindo voltar a jogar, justamente por conta de um Virtual Tabletop, né, por conta de um VTT. Eles não falavam na matéria qual era o VTT, mas parecia que era o D&D Beyond, por se tratar do Beyond e tal. De qualquer forma, aquilo estava sendo, de alguma forma, operacionalizado e estava avançando cada vez mais. E hoje em dia a gente tem essa situação bem estabelecida. A gente tem grupos inteiros que se mantêm jogando exclusivamente online, como é o caso do nosso grupo hoje em dia. Na verdade, se tornou a exceção a gente se encontrar pessoalmente, porque, embora a maioria de nós more na mesma cidade, as próprias demandas do dia a dia, atenção à família, trabalho... A vida continua, né? Os filhos chegam, o filho cresce, o filho demanda. E isso foi que facilitou, né? Porque, afinal, é só você sentar na frente da máquina, em tese, né? E jogar. E aí, você pensou no Argo, porque, pelo que você falou de sua história, isso foi algo que motivou você o suficiente para você deixar um emprego estável, que você estava trabalhando bem, né? Então, por que foi que você decidiu criar o Argo e o que é que você acha que o Argo vai ser de diferente desses outros VTTs que já estão aí dominando o mercado? Bom, por que trocar, né, GTA por Argo? É uma questão de paixão, né? Ao longo desses 6 anos jogando de novo todo final de semana, a paixão pelo RPG foi reiniciada, digamos assim, e foi crescendo ao ponto que eu sentia que eu tinha que fazer isso mais do que... Assim, eu deixei também GTA no momento que tinha acabado uma milestone, digamos assim, né? Eu tinha feito um grande tecnologia lá dentro, desenvolvido a tecnologia, estava estável já, eu me sentia, assim, no momento responsável de sair, não estava deixando a equipe na mão, nem nada, e eu sentia que eu tenho que fazer isso aqui, é uma paixão que cresceu e eu tinha que largar. E ao mesmo tempo, eu estava vendo uma explosão de VTTs, né? Então, isso estava me deixando meio angustiado, assim, todo mundo está fazendo, agora está crescendo, eu quero fazer o meu. E essa explosão eu vejo de uma forma bem positiva também, porque mostra que muita gente está insatisfeita com as ferramentas atuais. Agora com Claude ou Codex, né, o Vibe Coding, as pessoas estão lá e ficam falando com a AI para tentar desenvolver o VTT deles, tá? Esse tipo de coisa. Então, esse empoderamento do AI está fazendo uma explosão de VTTs, mas eu acho, minha análise é que ainda são pessoas que estão tentando curar as dores deles. Fazendo de hobby, né? De como você falou, né? Tipo, chega de casa do trabalho e vai tentando fazer como um trabalho secundário, né? É um trabalho secundário e, assim, sem a experiência também de desenvolvimento de software, né? Porque realmente você pensa que assim, eu tenho usado AI para poder testar algumas coisas e tal. É fantástico para prototipar, mas você não consegue fazer um produto final, né? Mas quem não sabe, quem não tem essa experiência, acha que vai chegar até o produto final. Mas, enfim, bom, tem essa explosão aí que estava me deixando assim com vontade né, aquela pressa de querer avançar. Mas eu acho que está um pouco mais do mesmo, né? Todo mundo está tentando resolver os mesmos problemas de maneira diferente. Argo tem uma pegada diferente. Primeiro que não é web-based, é um programa desktop, então puxa mais para uma pegada de jogo que você baixa no seu computador e tal. E em vez de ser agnóstico para o sistema de jogo, ele deve conhecer. Então, cada jogo que a gente vai implementar, ele vai conhecer as regras. Ele vai saber o que o seu personagem pode fazer e sempre deixar o Game Master ignorar uma regra aqui e ali. Mas o padrão é saber a regra. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente vai jogar um jogo D&D e tem uma porta e você quer interagir com a porta está trancada, geralmente acontece que você fala com o Game Master: Game Master, eu quero abrir a porta. Aí ele vai falar: tá trancada. Aí você vai falar: ok, eu quero ver se tem armadilha. Aí ele joga o dado, você joga o dado. Enfim, só para você ver se tem uma armadilha e abrir uma porta, tem um monte de vai e vem com o Game Master para coisas que não necessariamente são enriquecedoras para a narrativa da história, né? Então,
Argo, eu quero já fazer uma pegada mais diferente. Eu quero que, se tem uma porta e você quer interagir com a porta, primeira coisa, você clica na porta e você, claro, tem que falar, olha, eu vou abrir a porta aqui, mas você não precisa ficar pedindo o que é que eu jogo, o que é que eu não jogo, qual é a regra. Você clica na porta e a porta conhece o sistema que você está jogando e vai te dar algumas opções. Você vai querer jogar força, vai querer jogar um ataque, você quer destruir a porta, você quer usar lockpick, né, uma ferramenta para poder destrancar. Então, a ideia de Argo é que ele conheça o sistema e que o jogador interaja com o objeto no mapa diretamente, ao invés de ficar como hoje você fica batendo papo e se você quiser jogar dado, geralmente você vai para sua planilha, que é em outro lugar, você abre a sua planilha, aí procura onde é que está sua skill, sua perícia, para jogar aquela coisa. Eu quero modificar isso aí para, se você quer jogar um dado, você interage com o objeto no mapa e a partir dali, aquilo é sua entrada de gameplay. Não é sair do mapa para ir para uma planilha de personagem, que é o tradicional. É por isso que eu estava dizendo antes que o VTT é muito. O primeiro passo é 1-para-1 da mesa. Ele pegaram a mesa e replicaram virtualmente. Então você tem a sua planilha de personagem, como você tem na mesa, no seu papel, mas fica muito esse vai e vem. Você sai do mapa para sua planilha, da sua planilha você vai para outro lugar. Então, eu quero dar uma modificada, uma modernizada, dar uma fluidez à sessão, em que você não precisa ficar trocando toda hora de aba, de tabelas, não sei o quê, e ficar mais focado naquilo ali, para permitir que a história se desenvolva mais rápido. Você não passe 10 minutos abrindo uma porta para chegar onde a história quer ir, né? Você quer chegar em outra sala, que vai ter um lich, um dragão, o que seja. Né? Então, eu simplifico o Argo em 3 aspectos. Ajudar a sessão a fluir, que é isso aí, na verdade, é o final, como é que chama? O pilar final, que é fazer com que a sessão de jogo seja fluida, mais rápida, mais legal para você se focar no que você realmente tem que focar. Antes disso, ferramentas para ajudar alguém master a criar o jogo. Então, se você quer fazer uma dungeon, que seria mais fácil, né? Você tem ferramentas desde Diablo 3, Diablo 1, você já tinha um gerador procedural de dungeon para Diablo. Então, isso aqui hoje em dia é trivial. Mas, claro, quando você vai numa web, é mais complicado de rodar essas coisas. Rodando num desktop, você faz um botão, ele gera ali rapidinho um dungeon, né, né, as catacumbas e tal, para você poder jogar. E aí depois, o mestre do jogo vai só preparar aquela dungeon, botar os inimigos no lugar certo, para ficar interessante e tal, mas dá uma ajuda para fazer um layout de dungeon mais rápido, em vez de você precisar ir para um outro site, baixar uma textura, importar, fazer a colisão, enfim. Então tem essa parte de preparação de jogo e um pilar também que é super importante, que Popota que Mário começou a comentar. Pode me chamar de Popota, todo mundo sabe que eu sou chamado de Popota. Ele sabe porque não tem problema não, fique à vontade. Tem uns 35 anos que a gente se conhece, não chamar ele de Popota é impossível. Que é fazer o jogo acontecer. Então, o primeiro pilar é como é que eu posso ajudar o jogo a acontecer. E por isso, por esses 3 pilares, é que eu parei de chamar Argo de VTT e comecei a chamar de plataforma. Porque tem que sair da sessão para resolver esse problema. Você tem que ter um calendário, organizar a guilda, né, que são seus amigos, botar várias campanhas na guilda, organizar o calendário. Por exemplo, Popota tem 2 ou 3 dias, ele no WhatsApp fez um pool para saber quem é que pode jogar domingo, já que vai ser a final da Copa do Mundo, para ver se ele faz o jogo dele ou não. Isso devia estar na ferramenta dedicada ao RPG, né? Então, você vai lá na ferramenta, você tem sua campanha, com todo o seu lore, toda a história do seu jogo e tal, e tem uma seção lá que é o calendário. Você clica e aí já manda um e-mail para todo mundo. Vocês podem responder se você está disponível ou não esse final de semana para decidir se vai ter jogo ou não. Né? Então, Argo tem essa ideia de ter um site com a parte de calendário, como world building, o lore do jogo, né? A história, que você pode até publicar. Então, o padrão é que seu jogo seja privado entre as pessoas que você convidou. Mas no Argo você pode também publicar, se você quiser que as outras pessoas possam ler a sua campanha, ver a sua história e tal, né? E o aplicativo desktop, que é onde você roda a sessão, e tem algumas coisas bem legais que eu estou testando, que são um pouco controversas nesse meio,
que é o uso de LLMs, né, de AI. Então, usar AI para RPG gera muita controvérsia, porque tem aquela coisa de, será que vai tirar a criatividade, não sei o quê. Mas eu estou com muito cuidado de como utilizar isso para facilitar a vida do mestre. Como, por exemplo, Popota estava querendo fazer uma assinatura de Google Meet, do Google Workspace, para poder gravar as sessões de jogo e depois transcrever de áudio para texto e depois fazer um sumário, né, um resumo da sessão. Então eu disse, não, velho, não pague nada não que eu vou testar uma coisa aqui. No desktop eu já embuti uma AI que você pode usar direto de Argo. Você tem um video chat, então você joga já dentro, ele já grava por canal de jogador. Então eu tenho um áudiozinho de cada um dos jogadores. Depois ele já automaticamente transcreve para texto, junta todos os textos em um arquivo só, com as falas de cada um, e depois já gera um resumo. E a ideia é que já gere não só um resumozinho, mas outros campos interessantes, tipo uma linha, para que a galera já fique esperando assim, ó, no próximo jogo, onde é que a gente parou? Né? Você vai no site lá, vê lá, ó, jogo passado, os heróis terminaram entrando na dungeon. Então, isso aí é genial, né? Então deixa eu ver se dá aqui um resumo para o pessoal. Você falou algumas coisas aí que são importantes. Primeiro, o Argo ele vai diferenciar dos outros VTTs porque ele não vai funcionar na web, ele vai ser uma plataforma. Isso eu queria que é uma coisa que você voltasse depois para explicar qual é a grande diferença e qual é a vantagem disso, né, para alguém que é leigo, para que isso possa ficar mais claro para ele. Outra coisa, pelo que eu entendi, o fato de não ser agnóstico, de ser fechado, ele já vai trazer algo pronto e mais friendly user, né? Mais de fácil utilidade para o jogador que não tem experiência e o mestre que não tem experiência, embora, a princípio, também não vai ser uma coisa que vai ser toda fechada. Vai haver possibilidades do mestre fazer alguns ajustes, imagino eu, né? Para customizar a experiência. Embora ele não... Aí eu acho que é a hora de você explicar o que é uma das grandes críticas que você tem ao Foundry, que é o fato de ser um sistema de ser uma plataforma que é aberta para qualquer um que quiser criar qualquer módulo, poder lançar lá, e isso gera uma série de confusões. Eu me lembro que eu conversando com você uma vez, eu fiz uma comparação do Argo com a Apple, né? Que a Apple, quando ela lança o iPhone, ela consegue colocar tudo dentro de um pacote, né? Várias facilidades que os smartphones, ou o que se pensava que os smartphones poderiam trazer. Algo que produtos que vieram antes dele, como, por exemplo, o BlackBerry, não conseguiu fazer muito bem. Agora, por outro lado, acho que também a gente tem que fazer essa separação para não que essa comparação com a Apple não soe muito rígida, que é o fato de que a Apple tem um sistema muito fechado, né? Então, até que ponto a gente vai poder fazer, enquanto pessoas que estejam experimentando Argo, customizações do Argo, né? Por um lado, é claro, já ficou claro para mim, e que eu acho que para qualquer um que já é um usuário de VTT vai perceber, é que o fato de você ter um ambiente de criação de códigos mais controlado cria uma qualidade melhor daquele produto, né? Evita que ele tenha mais problemas, que, de fato, a gente sabe que a gente que usa o Foundry sabe como há incompatibilidades frequentes entre módulos, entre sistemas que precisam ser endereçados e resolvidos não por uma pessoa única, né? Por várias pessoas da comunidade, de uma forma muito desorganizada. Isso acaba criando problemas. Recentemente, apenas para dar um exemplo para quem não sabe, a gente teve uma mudança da versão 13 para o 14 do Foundry, e isso pegou de surpresa alguns desenvolvedores, algumas empresas desenvolvedoras, a Pinnacle, que faz o Savage Worlds, que é um sistema que eu mestro no jogo, foi uma das que foi pega de surpresa nesse exemplo. Inclusive, houve muita reclamação da comunidade que usa o Savage e da própria Pinnacle, né, que foi meio que pega de surpresa por essa mudança de sistemas. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena
se abordar, né? Em que medida isso ajuda o Argo a ficar melhor? Esse controle, digamos, essa centralização dessa infraestrutura do Argo, né? E como isso pode facilitar o jogo para o mestre, além de todas as ferramentas que você pensa em criar, que você já falou aí de alguns, e reforçando aquilo que você disse, né? A função do Argo é transformar a experiência de RPG virtual em algo mais simples, mais fluido, né? Até mais simples até do que poderia ser de mesa, né? Enquanto no RPG de mesa, embora a gente possa fazer uma série de coisas que a gente não pode fazer online ainda, né? Uma série de soluções criativas que o online não nos permite, por exemplo, botar miniaturazinhas ali, fazer um desenho, coisas que facilitam a nossa experiência. Por outro lado, a experiência de uma plataforma, no sentido de automatização, principalmente, ela nos confere uma série de ferramentas, de possibilidades que a experiência ao vivo não dá, e que você pretende que isso possa estar ao alcance dos jogadores, né? E quando eu falo automatização, não estou falando aqui de IA, necessariamente. Estou falando de coisas, de ter regras ali já dentro do sistema embutida, haja cálculos rápidos, sem que alguém precise abrir uma tabela no livro para consultar o que está acontecendo. Esse tipo de coisa. Você botou um monte de coisa, vamos lá. Primeiro sobre... Botei 3 coisas, mas vai lá, um por um. Primeiro sobre a maioria dos VTTs são web-based, né? Então eles funcionam no browser. Você vai no navegador lá e você tem o seu VTT. A grande vantagem disso é que qualquer um pode abrir um navegador e em 2 segundos está, né, tá dentro do sistema e pode jogar. Eu decidi que Argo vai ser desktop, então você vai ter que baixar. Tem um grande ponto negativo nisso, né? Que a pessoa precisa baixar, né? Computadores muito velhos vão ter um pouco mais de problema, mas... Deixa eu só te interromper rapidinho. A ideia também é ter versão para celular também? Ou inicialmente seria só para computador mesmo? A versão agora vai ser Windows, Mac e Linux. Eu tenho vontade de depois fazer a parte iPad também, que eu acho que é importante ter, funcionar no iPad. Futuramente eu quero ir para consoles. Eu quero fazer um modo Party Mode, que você bota na televisão e vai passando o controle, né? Mas isso aí é para depois. O celular em si é realmente um companion. Ele fica ao lado. Eu não acho que vai ser uma experiência muito legal para jogar a sessão, mas dá para fazer algumas coisas. Se você não está podendo jogar na hora, tá em um trem, alguma coisa assim, talvez a parte de webcam, o chat está ali, e jogar um dado. Né? Sim. É aquilo que você falou também da marcação do jogo, né? Tipo, o que você falou, a pessoa quer saber se esse final de semana vai jogar ou não, né? Então, se não Exato. tiver alguma coisa que a pessoa possa fazer no dia a dia, que seria no celular, né? Aí... Não, exato. Então, no celular, a gente está tentando que o site seja navegável, bem navegável, o que já não acontece na maioria dos VTTs, pelo celular também, para que você possa facilmente fazer a parte que é web, que é leitura da história do jogo, narração, resumo do jogo passado, marcar calendário, essa parte mais de organização. A gente está querendo que funcione muito bem no mobile, mas a parte de sessão de jogo não é prioridade hoje que a gente faça no celular, né? Enfim, bom, eu falei da parte que é negativa de ter, né? O web browser é muito mais fácil, o navegador é muito mais fácil, mas tem vantagens de rodar na máquina local, que é que você pode usar o processamento mais fácil, né? Você pode gerar uma dungeon, você pode fazer algoritmos mais complexos para o jogo, né? De geração de dungeon, essa coisa que eu falei do resumo, de captura de resumo, tal. Outra coisa que o Pavota mencionou é a parte de o que Argo permitiria em termos de controle, né? Primeira coisa é um jogo de RPG, não é um videogame. Então, o Game Master, ele tem controle de fazer tudo. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o primeiro jogo que a gente está desenvolvendo usa o sistema de Forbidden Lands. Forbidden Lands é um jogo de exploração no mapa, que você tem um Fog of War,
Fog of War é aquela coisa de videogame que você não... Tudo preto, que você não conheceu ainda, e você vai descobrindo, né? À medida que você vai andando para aquele lugar, o mapa vai se abrindo para você. Então, primeiro, jogar na mesa, imagina, você começou a andar aqui, aí tem que chegar né? Acabou o jogo, você tem que tirar o mapa, tem que lembrar onde é que o personagem estava, tal. Você tem toda aquela coisa da mesa. No virtual já tá lá, tá bom. Mas assim, digamos, você tem algumas regras lá. O cara só pode andar 2 quartos de dia e depois disso ele tem que começar a jogar ter umas rodadas para ver se ele consegue fazer um esforço de continuar viajando. Digamos que o mestre do jogo não acha isso interessante. Ele vai poder desativar. O padrão, né, a configuração inicial é que esteja ativado. Essa é uma regra, por exemplo, que é meio complicada de você ficar contando, porque o cara viaja um quarto de dia, aí tem um combate, acabou o jogo, você volta na semana, você vai lembrar que já andou que não pode andar mais do que 2, sabe? Esse tipo de coisa. Então, quando você automatiza, você faz... Hoje, por exemplo, não conheço nenhum VTT que faz isso. A gente se perdia todo nessas contas quando a gente jogava Forbidden Lands. A gente deixava navegar mais do que devia, não jogava tal coisa, esquecia que era de noite, esquecia que era de dia. Argon, você tem visual. Virou noite, o céu mudou, virou o céu com a lua, já não é a mesma iluminação de antes. Então, o mapa é em 3D e ele se modifica já para dar um feedback do que está acontecendo na campanha. Se você está jogando no inverno, a vegetação está branquinha lá de inverno. Se você está jogando na primavera, verão, outono, o mapa vai mostrar qual é. Por quê? Porque as estações do ano refletem em jogadas de dado. Você, quando vai jogar para procurar comida, procurar fruta, você tem -2 no inverno. Então, hoje no Foundry não tem nada disso. Você tem que lembrar, você tem que ir para o livro e lembrar que a gente tá em que mesmo? A gente está na primavera. Então tem -1 para procurar maçã, não sei o quê. Então, nesse ponto, acho que cabe até uma comparação com o jogo, né, o console, porque o que acontece? Você para o jogo lá de PlayStation e Xbox, quando você for voltar a jogar, sei lá, daqui a um mês, 2 meses, vai estar parado ali no lugar que você estava, e ele vai lhe dar todo o subsídio para você se localizar naquele jogo. Então, a ideia é você aproveitar justamente o seu know-how, né, da indústria de games e pegar, por isso que você optou por trabalhar com um engine como o Unreal, né, que roda uma plataforma de jogo, para você trazer para um jogo de RPG de mesa o que tem de bom da tecnologia, que os games, né, nos propiciaram. Né? Mas já que você estava falando isso, eu quero aproveitar para fazer 3 perguntas, 3 perguntinhas. A primeira é com relação a você falou aí que vai estar trabalhando com Forbidden Lands. Então, significa que o arco vai estar fechado no Forbidden Lands? Você vai estar aprisionado? Ou seja, a gente só vai jogar Forbidden Lands no arco? Se as pessoas tiverem interesse de jogar outros sistemas, como é que vai ser? A segunda questão está relacionada um pouco com isso, que é o que acontece com os dados da pessoa que decidir, por exemplo, eventualmente deixar de jogar no Argo e que quiser jogar a campanha dela, transferir a campanha dela para um outro VTT, né? Ou plataforma ou web, é possível? E, por fim, por que as pessoas deveriam usar o Argo, né? Porque, assim, nesse curto espaço de tempo, a gente já viu muitas ferramentas surgirem, a maioria web-based, quer dizer, acho que quase todas web-based, vou dizer quase porque eu não tenho certeza, mas imagino que todas web-based já surgiram, já acabaram. Né? A gente tem a própria Wizard of the Coast teve algumas experiências ruins com o D&D Beyond, eles quiseram lançar o Maps, que nunca lançou, e parece que vai lançar agora. Enfim, né? No quesito longevidade, o que é que a gente deve esperar do Argo? O que é que a gente deve imaginar que é uma ferramenta que veio para ficar? Tá, vamos lá. Primeiro, sobre Forbidden Lands, né? A razão de ter escolhido os Forbidden Lands é porque, com esse mapa de exploração, eu acho que mostra o melhor do que a gente pode fazer. É um exemplo muito massa, porque justamente ajuda essa coisa de mostrar como a regra pode ser aplicada e não fica naquela de D&D de combate e tal. É uma coisa que é mais longa do que um combate, né? É uma exploração de um mapa todo
que muda de uma semana para outra, você tem o próximo jogo, mas você cai ali onde estava, tá tudo guardado, né? Você não, e você não precisa decorar todas as regras. Você pode entrar ali e as regras são expostas para você de uma maneira muito natural. Você não precisa. Se você ficar um mês sem jogar, quando você voltar, você não precisa ficar lendo o livro 10 vezes para poder se lembrar de tudo que tem que fazer. O Providence foi escolhido por isso, né? Para mostrar realmente o melhor lado. Hoje, nós estamos com uma equipe pequena, basicamente programadores e game designers e UX tal, para poder dar ser bem user-friendly para o jogador, a UI e tal. Nós não temos artistas. Então, a gente vai começar uma campanha de Kickstarter para levantar dinheiro para montar uma equipe artista para poder ficar um negócio lindo, assim, né? Aquela coisa bem profissional. A gente quer usar o nosso network, né? Eu conheço gente de Rockstar, de Ubisoft, o outro founder também trabalhando em Ubisoft, na Warner Bros. Então, a gente tem um network de veteranos e a gente quer trazer esses veteranos da indústria de jogos para a parte de RPG. E isso também é um crowdfunding, né? É um levantamento de dinheiro para desenvolver outros sistemas. O desenvolvimento de sistema, eu vejo de uma forma interna. Somos nós que vamos desenvolver os sistemas. Por quê? Para manter um nível de qualidade, para manter um nível de automação, que realmente cada sistema seja bem integrado, né? Que as regras estejam funcionais, bonitinha, tudo redondinho, do jeito que deve ser. O que é que eu espero para o Game Master? Controle sobre tudo. Se ele quiser desabilitar um -2 de procurar comida durante o inverno, ele pode desabilitar, ele pode tirar a regra lá e vai desligando as coisas que ele quer. O que é que eu espero para um gerador de conteúdo, né? Eu quero dar as ferramentas para as pessoas gerarem conteúdos interessantes, gerarem campanhas, mapas, realmente conteúdo artístico, criativo, interessante. Eu, como programador, não gostaria de forçar não programadores a ficarem fazendo script. Por exemplo, o Foundry hoje, Popota, você tem feito script para os seus jogos de Foundry. Tem feito scripts, macros, né? É o que eles possibilitam. Umas macros. Mas você tem feito pouco mais que isso, macro. Você tem feito as e tal. Claro, você tem feito isso graças à AI e tal, mas eu acho isso uma ferramenta que força o usuário a fazer isso, assim, contra-intuitivo, né? Você está forçando um cara que quer fazer um hobby a aprender a programar. Se você quiser aprender a programar, mas eu acho que é um pouco demais, né? Você é muito trabalho, é muito trabalhoso para um game master, além de criar toda a história, narrativa, fazer uma coisa interessante, também ter que programar. Então, meu foco é que você, como criador de conteúdo, faça uma super dungeon, que seja super interessante para a galera jogar. Que você faça uma cidade rica, que cada NPC da cidade tenha um background interessante. Então, eu quero as ferramentas para isso, para que você, depois que você fez uma cidade super interessante, rica de conteúdo, com quests, com relações entre os NPCs, você pega aquele conteúdo ali e você publica no marketplace, já de Argo, já integrado, e a outra pessoa pode comprar e já integra no jogo dele. Sendo tudo dentro da plataforma, fica fácil. O que você criou usando as ferramentas da plataforma é exportado para o marketplace, que depois é importado em outra campanha. Então, fica tudo no mesmo ecossistema. Você não tem aquela fricção de ir de um aplicativo para fazer mapa para outro que faz a colisão do mapa, né? Então, meu objetivo é facilitar a vida de todo mundo. Do Game Master para criar o conteúdo, do cara que quer vender o conteúdo dele também, fazer as ferramentas para ele fazer um dungeon legal, botar, arrastar o mouse e já faz uma sala maior. Realmente, trazer tecnologia inovadora, de ponta, que são básicas na parte de jogos, para um mundo de RPG que ainda está em falta. Ótimo. Maravilha. Uma última pergunta para mim. Eu não respondi a questão da longevidade. Longevidade. Então,
Eu hoje, por exemplo, migração de uma ferramenta para outra é uma coisa super complicada. Então, eu estou desenvolvendo uma ferramenta para importar a sua campanha do Foundry para a Argo. Por questão de respeito à comunidade, né, sendo que eu também me sinto que faço parte da comunidade de RPG, eu farei. Hoje não é prioridade, porque a gente ainda está desenvolvendo, mas vai ter esporte, né? Vai ter como exportar a sua campanha. Tanto que eu falei aqui, você vai poder publicar a sua campanha, vai estar visível e tal. Mas eu acho importante, se a comunidade pedir, olha, eu quero um exportador aqui, você pode exportar minha campanha, eu quero voltar para o Foundry e tal. Beleza, tem que respeitar. Então vai ter que ter essas ferramentas também para poder. Se tiver gente pedindo, a gente vai ter que fazer. Beleza, antes da gente Sim, passar para a parte isso. final, Ramon quer perguntar alguma coisa? Pergunta aí, Ramon. Eu ia falar dessa questão do Kickstarter. Então, acredito que tenha então utilizado essa ferramenta, porque como você falou que está junto com outras pessoas, né, nesse projeto, a ideia é fazer alguma coisa global mesmo, né? Então, o Kickstarter acho que é a plataforma ideal para isso, né? Então, só falar, acho que você não falou um pouco disso assim de quem É, está junto com você, quem está dentro desse projeto. tá. Então, hoje, de fundador, tem eu, que programador. Adrian é um game designer, também com 15 anos de experiência. Ele trabalhou na Ubisoft, e Warner Bros. E algumas outras empresas lá. Ele foi para o Canadá há alguns anos. De E onde ele Léo, é? ele é francês. Beleza. Então, Adrien é francês, a gente se conheceu no mestrado lá na França, e aí a gente se separou, né? Ele foi, assim, do mestrado, eu fui para Montpellier, na Ubisoft, ele foi para Paris, depois ele foi para o Canadá, e aí depois a gente se encontrou no aniversário, numa festa comendo água, aqui em Copenhague, e aí eu falei do projeto, ele se interessou, e foi até antes de eu sair do Rockstar, né? Ele se interessou, e aí tá trabalhando comigo, mas ele tá em tempo parcial, né? Ele tem as outras coisas dele. E o terceiro fundador é Léo, que ele é graphic designer. Então ele é mais responsável pela parte de identidade visual, para fazer com que tudo visualmente esteja bonitinho. E recentemente, tem 2 meses, um casal de amigos que se juntou também. Ele programador web, então tá sendo uma mão na roda para poder me ajudar com a parte web. Ele veio aqui me visitar, era amigo de Edimburgo, na época a gente morava lá, e aí ele me falou, olha, estou demissionando porque estou insatisfeito com o meu trabalho. Aí eu falei, então bora, vem aqui, vamos trabalhar. Ele não saca nada de RPG, mas está aprendendo, mas ele ficou super empolgado com as coisas, assim, e aí tá ótimo. E a esposa dele tá como tempo parcial, ela ficou super empolgada. Ela trabalhou com minha esposa na Amazon, ela é UX designer, né? É uma pessoa assim fantástica, super inteligente. Minha esposa falava assim, é a melhor UX designer que eu já trabalhei na minha vida. Todo mundo na Amazon queria trabalhar com ela. Então, é um privilégio mesmo ter ela empolgada. Ela bota o filho para dormir e aí a gente fica conversando até 1 da manhã e ela com as ideias lá. E Beto, a gente faz isso aqui, não, isso aqui não tá legal não. Então ela já modificou meu site todo, que eu tinha feito o protótipo. E aí ele implementa, né? Ele é o programador web. Então, e ele está agora full, ele largou o trabalho, começou mês passado, realmente full. Então, tem um mês agora que ele está full time comigo. Então, bom, é isso. A equipe é bem pequenininha. Mas, por fora, tem uma galera que me ajuda. Tem um amigo meu que é audio programmer. Então, quando eu preciso de alguma coisa de áudio, eu falo com ele, Cedric, como é que faz? Tal coisa aqui no áudio, não sei o quê. Aí eu tenho Arnaud, que é um sound designer. Então ele está trabalhando lá no Canadá. E aí eu falei, Arnaud, ele está doido para poder trabalhar com a Argo, mas a gente precisa de dinheiro, né? Aí o Arnaud, também francês, me passa aí uns áudios para menu aqui. Eu quero áudio para quando eu clico no botão. Eu quero agora um áudio para floresta. Quando os personagens estão na floresta, eu quero um áudio de ambiente. Então tem uns amigos assim que ficam orbitando, né? Também tem outro de Rockstar, que saiu do Rockstar, que também adora RPG, que está no bolo, assim, a gente conversa, mas 100% mesmo, só tem eu e Carlos, que somos os dois empregados por Argon. E aí o Kickstarter entra para a gente contratar, montar a equipe, montar o resto da equipe, as pessoas que querem participar, que querem se juntar a gente, mas que tem que pagar
né, as contas no final do mês, e outros artistas que a gente também já estou na empresa, né, o Ubisoft, o Rockstar, que a gente está querendo trazer. São pessoas que a gente conheceu no nosso percurso aí de 15 anos na indústria AAA, e o foco de Argo é esse, é trazer pessoas experientes, só que as pessoas experientes são caras, né? São pessoas que têm um salário já mais alto, que já estão uma idade mais que tem família, que não tem essa coragem de largar tudo, ou loucura de largar tudo que nem eu tive, né? Então, nesse momento, o Kickstarter é bem importante para vocês, né? O Kickstarter é super importante. Agora a gente está com a página, a gente acabou de lançar a página de pré-campanha. Então a página é aquela página que você bota lá, estou interessado, você clica ali no follow, por favor, façam, porque é o que dá a estatística para saber quando é que a gente pode começar a campanha. É só entrar lá no Kickstarter, botar Argo, que aparece vocês. A gente vai botar o link aí em um canto, né? Porque Sim, vai ter um link também, mas é que você sabe que tem gente que é preguiçosa. Não tem... Só botar no Kickstarter ou no Google, né? Tipo, Kickstarter, Argo RPG, deve achar. Mas a gente vai disponibilizar o link aqui, não se preocupe, não. Beleza. Uma das perguntas que o Mário colocou aqui, que acho que é aproveitar o gancho para falar logo, é essa questão do que vocês escolheram, né? O Kickstarter, né? Por que usar um financiamento coletivo em vez de tentar encontrar investidores? Então, a gente começou com uma empresa de VC, eu e Adriano, já há 1 ano e meio, né? E a conversa foi super legal. A checklist que ele tinha, a gente completava. Por quê? O investidor ele quer hoje retenção. RPG tem muita retenção, tem muito engajamento. A pessoa joga anos e anos na mesma campanha. Tem muito conteúdo gerado para usuários. Isso também é checkbox, né? Você tem conteúdo sempre novo gerado por outras pessoas que não é empresa. E por aí ia, né? Só que era um VC especializado em jogos. E depois disso, nós falamos com um publisher, né, uma empresa publicadora de jogos do Canadá, que é a empresa que publicadora daquele jogo francês que ganhou a Expedição 33. Né? É um amigo de um amigo. Falou, por que eu falo aqui com o CEO da empresa? Mas o que acontece? A galera de jogos não necessariamente entende de RPG. Então, quando eu falo para essa galera que não joga RPG, que joga videogame, eles não entendem muito bem, eles não conseguem entender. Então, para eles ficou muito assim, mas já tem Foundry, porque eu vou... Né, o mercado já está saturado, já está nascendo muito VTT ao mesmo tempo. E o que para mim é um bom sinal, que como eu falei, né, que mostra que ninguém está satisfeito, que tem uma necessidade, uma vontade de ter um produto melhor. Para eles que não entendem do produto, que nunca jogaram, não sabem quais são as dores do VTT, eles só veem os números de uma forma ruim, né? Porque é competidor que está nascendo todo o tempo. Então, devido a essas duas conversas que eu tive, eu decidi que, nós decidimos que, inicialmente, vamos tentar um Kickstarter para ter uma liberdade de condução do produto. Eu, como jogador de RPG, eu tenho um desejo de fazer um produto bom, independente de ter um publisher, uma empresa publicadora em cima de mim, dizendo, olha, o deadline aqui é tanto, tem que sair agora, não, diminui a qualidade e tal. Então, eu estou tentando ir por um caminho que me dá uma autonomia para melhor desenvolver o produto que eu tenho na minha cabeça, né? Beleza. Vou fazer aqui uma pergunta que não estava no script, mas que me surgiu e que eu acho que pode interessar algumas pessoas. A gente falou muito de automatização, a gente está no período de IA e tudo mais. Você consegue vislumbrar algum momento, eu imagino que a princípio não tenha, mas que haja uma integração maior da IA com o Argo, e você imagina que é mais fácil fazer isso através do Argo, de uma plataforma como o Argo, do que de outros sistemas web-based? Minha pergunta é porque, para mim, como mestre, como criador de conteúdo, o sonho molhado para mim seria eu poder chegar numa plataforma como o Argo e dizer assim, olha, faça um jogo assim assado para mim, com mapa assim assado, simplesmente dar as instruções para ele, sem precisar quebrar muito minha cabeça, e ele já fosse me dando esses
esses resultados. Você consegue vislumbrar isso no futuro próximo, no Argo, ou no futuro distante, talvez? Tecnicamente, não é difícil. Você já tem algumas ferramentas hoje que fazem isso online, né? Você tem eu estava olhando aí sei lá, AI Hell, não sei direito, mas eu sempre fico de olho para ver o que o pessoal está fazendo. Eu não acho algumas coisas que eu vi interessantes, né? Porque foram uma pegada meio, vamos tirar o mestre do jogo para botar a AI para mestrar para você. Sinceramente, eu não acho interessante esse tipo de coisa, não gosto. Eu também acho que aí é voltar para o videogame, né? Aí você tira a experiência, a parte gostosa do RPG, que é a experiência de você contar uma história em conjunto e você ter o mestre ali como um diretor, né? Como alguém um árbitro mesmo, alguém que vai só estar direcionando e dirimindo algumas questões, algumas dúvidas. Aí o segundo ponto é uma questão de criatividade. Existe uma discussão muito grande sobre usar AI para pontos criativos. Então, isso que você falou já começa a ficar meio borderline de será que devemos fazer isso? Tira a criatividade do game master, do mestre do jogo, tal. Então, eu, hoje, pelo feedback da comunidade que eu vejo, não tenho intenção de desenvolver a ferramenta tanto para... Para criar conteúdo, não. Mas talvez para organizar o conteúdo diferente, né? Aí vamos lá. Porque, por exemplo, uma coisa é você dizer assim, olha, faça aí um mapa de uma cidade, uma vila medieval, né? Que teria tais e tais características. Isso aí, e aí você pode pedir para a IA criar para você, como muitos mestres fazem isso hoje em dia. Então, é isso que eu falo de integrar no Argo. Não simplesmente o cara dizer assim de forma aberta, olha, faça um jogo para mim. Tá entendendo o que eu estou falando? Eu entendo. Aí é aquela coisa, eu quero criar uma ferramenta para a comunidade, com a comunidade. Se a comunidade diz, eu gostaria de fazer isso, aí vamos lá. Argo tem um desktop. Dentro dele, já está integrado no aplicativo desktop um LLM. Ela está integrada hoje para poder fazer a parte de fala para texto e depois resumo. Mas pode-se crescer para outras coisas, se a comunidade assim desejar. Outra coisa que eu tenho testado também, como a plataforma online, o site, tem toda a parte de conteúdo da campanha, eu testei integrações com ChatGPT e Claude. Então, hoje mesmo, você pode se conectar com a Argo direto do seu chat, GPT ou o que seja. Você pode pegar aquele seu documento Word que você fez a campanha, que tem 50 páginas, jogar no ChatGPT e diga, essa aqui é a minha campanha, organize dentro de Argo. E ele vai pegar essas 50 páginas e vai criar, vai ler, vai criar, olha, aqui tem um local, ele vai criar um local dentro da base de dados de Argo. Aqui tem um NPC, vai criar lá. Então, isso já está funcional, certo? Já funciona, apesar de um teste. Não é o foco, mas às vezes eu gosto de dar uma side quest. Eu gosto de sair assim, estou cansado aqui de fazer a parte de deformação de terreno para fazer montanha, deixa eu brincar de uma coisa nova aqui. Eu vou lá e testo algumas coisas. Então, isso já está funcional. O quanto vai evoluir depende da comunidade, o que o pessoal está querendo. Realmente, como é um ponto muito delicado, eu prefiro ouvir o que as pessoas querem. Eu sei que você queria essa parte de transcrição, eu fui lá e desenvolvi como um teste, tá funcional. Sim. Então, dá para evoluir, mas aquela coisa, como o Argo roda no desktop, no seu Windows, no seu Mac, eu posso rodar a AI no seu computador, de graça. Diferente dos outros sites que vão ter que fazer uma chamada a um API de alguma AI e vai ser tudo pago. Então, para rodar um AI no cloud, aí você vai ficar pagando. Argo roda na sua máquina, você só paga a sua conta de eletricidade. Acabou. Não, sem falar que é uma coisa que muita gente que nunca preparou um jogo de RPG subestima, mas é uma ajuda absurda você reunir uma série de ferramentas em um único lugar.
né? Você não precisa, vou aqui em tal programa criar um mapa, vou aqui em tal programa criar os inimigos, vou aqui em tal programa criar tal coisa, sabe? Isso já é, por si só, já é uma grande ferramenta. Mas é isso, então, a partir do momento que você bota o video chat, né, a conversa de vídeo, dentro de Argo, que você pode capturar cada canal do usuário, que você pode transformar isso aí em texto, transformar isso aí em resumo do jogo, que você pega esse resumo e já bota lá no site, dentro de um calendário. Quando o mestre do jogo marca o próximo jogo, tá tudo no mesmo ecossistema, já dá para botar um headline. Então, a próxima sessão já começa com para vocês lembrar onde é que você estava, porque às vezes a gente passa um mês sem jogar, 2 meses sem jogar campanha. O Ronaldo, que é nosso outro mestre, ele fez uma viagem aí, ele mestrou 8 meses sem parar. Ele pediu, velho, toda final de semana, 8 meses é demais, eu preciso dar uma relaxada. Ele passou 4 meses sem mestrar. A gente foi jogar semana passada, ele, velho, qual é a regra mesmo? Como é que começa aqui? Joga iniciativa. Não, esse sistema não tem iniciativa, né? Então... É verdade. Porque para encerrar, a gente pode falar da campanha em si, 2 pontos. Um é a questão das recompensas, né? Tipo, o que é que você pensou dessa parte de quando o usuário contribui, o que é que ele vai ter de volta? E acho que também para finalizar, uma coisa que eu fiquei curioso para saber é em relação a essa parte da monetização da ferramenta. Se a sua ideia é, tipo, inicialmente ser de graça ou ter uma assinatura, porque eu vi que você tem a ideia da questão de ter marketplace, né, das pessoas distribuírem. Acredito que aí, tipo, aí o Argo teria um percentual em cima disso. O que é que você pensou nessa parte de financeira? Tá, vamos lá. Meu desejo é que Argo pudesse ser de graça, né? Free to play, facilita minha vida milhões de vezes, que eu não tenho que ficar pensando, por exemplo, se o cara tem uma campanha e ele para de pagar todo mês, e o que ele faz? Ele continua podendo jogar, não pode jogar, pô, mas aí se um jogador... Então, a subscription, ou a mensalidade, é bem complicada para minha cabeça, digamos assim, para o sistema. Porém, hoje a gente tem servidores, né? Eu fiz algumas escolhas para minimizar servidor. Então, quando você está jogando, a máquina do mestre é servidor local. Então, eu não estou crescendo exponencialmente a quantidade de servidores e tal. Quando você faz o vídeo chamada, também é peer-to-peer, né? Então, você se conecta direto com a máquina do outro jogador. Então, eu fiz algumas escolhas para evitar ter servidores para poder deixar a coisa mais barata possível. Porém, ainda tem servidores para salvar a base de dados, salvar sua campanha. Então, meu plano inicial é ter uma mensalidade muito baixa que é revertida diretamente em cashback no marketplace. Por quê? Porque você está dizendo, olha, todo mundo que está na plataforma está botando dinheiro no marketplace. Então, vai gerar uma vontade de ter mais conteúdo no marketplace. Ou que seja para você comprar seus livros, ou que seja conteúdo gerado por outros usuários, né? Então, a ideia é essa, fomentar o marketplace de uma forma bem barata. E eu espero que chegue um momento que o marketplace esteja tão engajado que eu não precise mais cobrar mensalidade para manter o salário da equipe, manter os servidores, né? Mas eu acho que inicialmente a gente vai ter que botar uma coisa só para poder dar uma fomentada. E aí vamos lá. Quando você bota uma coisa no marketplace, geralmente o marketplace tem uma porcentagem, então a Argo ganharia dinheiro dessa forma, né? Você tem alguma porcentagem de tudo que é vendido ali dentro. Quanto à campanha, então uma coisa básica da campanha já quem está falando de marketplace, de cashback, seria similar. Se você botou um dinheiro na campanha do Kickstarter, você tem alguma porcentagem desse dinheiro que viraria cashback de volta no seu marketplace para quando o Argo ser lançado. Novamente, estou tentando, né, realmente ser barato, digamos assim. Você não pensa em botar uma recompensa mais alta para alguém ter assinatura vitalícia, alguma coisa assim? Vitalício é complicado, mas vai que eu consigo fazer o free to play, o cara vê, pô, eu tenho um negócio vitalício, mas é de graça para todo mundo. Então, é um pouco mais complicado. Entendi. Mas faz sentido. Uma coisa que eu botei, a gente planificou nos níveis mais altos, é
conteúdo dedicado, né? Então, por exemplo, tem um nível lá, não sei se não lembro agora se é $500, que te dá uma arte, alguma coisa dentro do jogo dedicada a você. Então, pode ser o que você quiser. O que significa isso? Significa que um artista vai ter que passar um tempo fazendo aquilo ali para você. Que seja, por exemplo, como é que chama? Uma tumba, não, uma lápide. Uma lápide lá com seu nome. Aqui jaz Antônio Mário Filho, guerreiro primordial do Natal, uma coisa que, né? Ou que seja um quadro, uma pintura assim, Ramon em cima de um cavalo assim. Então, os outros jogadores, todos os outros jogadores, quando estão fazendo a dungeon deles lá, estão fazendo o mapa dele, o palácio, não sei o quê, tem esse quadro, né? Que é um quadro dedicado dos nossos Kickstarter, dos nossos backers, suportadores, esqueci em português. Apoiadores. Apoiadores, supporters, né? Nível mais alto. E aí tem um nível mais alto ainda, que você não tem uma arte pequena, não é uma lápide, não é um quadro, mas é um monumento, né? Então, eu acho que ficou $1.000. Você tem um monumento. $1.000 parece caro, mas você está tendo alguns dias de um artista fazendo aquele monumento para você. Então, vai ter uma estátua lá do que você quiser, né? A ideia é a gente conversar. Olha, você pagou isso aqui, o que é que você quer ver? E não é uma coisa só sua. É uma coisa que todo mundo vai ter. Então, imagina, pô, o seu nome vai estar ali na dungeon de não sei quantas milhões de pessoas. Né? Então, isso aí assim, eu acho bem interessante, bem legal. Outra coisa que eu pensei são alguns badges de usuário. Por exemplo, você dedicou $20, você ganha um badge, tudo, seu usuário está lá com uma marquinha de que você, né, participou do Kickstarter. Se você deu mais, você não só tem essa marca, mas as suas campanhas também têm essa marca. Então, ela vai ter na página pública, vai ter uma seção só de campanhas públicas de pessoas que ajudaram no Kickstarter. E o nível mais alto ainda é tudo que você criou, todas as dungeons que você botou no seu marketplace, essas coisas que você criou no marketplace tem uma seção dedicada para as pessoas que ajudaram no Kickstarter. Então, isso, se você é gerador de conteúdo e você quer vender no marketplace, é sensacional, porque tudo que você vai fazer vai estar sempre ali em destaque. Beleza. Tem mais alguma coisa que você queira falar para encerrar, Beto? Rapaz, eu já passou de meia-noite aqui na Suécia, já estou aqui. Já saí tudo que eu podia falar, não? Deixa eu ver. Então, pronto. Acho que a única coisa que eu também pensei é só da questão do suporte de línguas. Acho que a ideia também, mas isso acho que não é tão complexo, né? Fazer assim, vai estar disponível em inglês, em português. Isso acho que hoje com IA, coisa do tipo, não é algo que é tão difícil. É bem fácil, né? Bom, sim e não, porque você quando faz a UI, os menus e tudo tem um espaço. Então, Sim. quando você muda a língua, aquilo ali pode crescer, pode diminuir. Então, geralmente jogo, né, é tudo feito na mão, porque você tem que escolher uma palavra que vai caber naquele tamanho daquele botão e não vai fazer o botão ficar muito grande. Então, a parte web, geralmente a galera tem muitas ferramentas para traduzir automaticamente, não precisa nem de AI, é umas ferramentas que já traduzem o negócio automático. Já jogos realmente tem uma tecnologia de localização por detrás. Hoje, como a equipe é pequena, a gente está fazendo tudo em inglês, né? Agora, o fala para texto, eu dei um trabalhinho maior para poder conseguir fazer de qualquer língua. Isso aí está funcionando. Então, se você tem uma sessão toda em português, ele traduz em texto em português, porque ele inicialmente só funcionava em inglês. Aí eu já fiz funcionar em português também. Então tá lindo. Então, agradecer aí sua presença aqui. Até eu que não já joguei RPG quando era adolescente, mas hoje não tenho mais muita paciência. Até eu fiquei, pô, isso aí facilita bastante e acredito que devem ter muitas outras pessoas que, assim como eu, que já jogou, não joga mais, ou como você mesmo citou, né, que você ficou aí um tempo sem jogar, já só jogava quando era
presencial e com a pandemia voltou a jogar, acho que tem um potencial para atrair muita gente, tanto quem nunca mais jogou, quanto pessoas como vocês aí que estão jogando e sofrendo entre aspas com outras ferramentas, de ter uma ferramenta bacana aí. Acho que é só as suas considerações finais aí, fazer o último jabá e a gente vai ficar aqui na expectativa do lançamento, torcer para dar É tudo isso. certo. Relembra o pessoal aí quando é que vai abrir a campanha do Kickstarter, Beto. E quem sabe Bom, voltar aqui depois futuramente para falar sobre atualizações, de atualizar como é que tá a campanha, e aí a gente vai trocando ideia. Beleza. Então, primeiro, obrigadão aí pela oportunidade de falar, né, de Argo, de apresentar um pouquinho. Na verdade, é a primeira vez que estou apresentando em português, né, tentando trazer de volta aí para a terra. Que chique, hein? Não, porque aqui, você vê, a equipe é toda internacional. Enfim, mas, então, obrigado aí pela oportunidade. A campanha de Kickstarter está prevista para começar em setembro, né? Mas, por favor, quem se interessar, entra logo no site, bota lá o follow, porque isso aí tudo vira estatística. É importante, né, marcar logo o quanto antes para ser avisado quando for começar a campanha, né? É importante que quem estiver interessado ir lá logo no site, deixar logo marcado, não é isso? Se você se parece interessante para você, porque a ideia da gente é ajudar, facilitar o jogo, realmente trazer mais gente para esse hobby que é fantástico. Então, se você faz parte disso, você acha que vai ser interessante, vai lá no site da Kickstarter, procura a gente, faz o follow e ajuda aí que a gente vai chegar lá. É isso aí. Tem redes sociais também? Instagram, uma coisa assim. Bom, Instagram não tenho não, mas tem o Blue Sky, Facebook. Não, eu digo o Instagram do Argo. Não, eu sei. Instagram não tem, porque a gente tem uma community manager ajudando a gente, e ela falou que Instagram não é muito o público de RPG. Então a gente está mais assim foi. Mas diga que aqui no Brasil é tudo Instagram, velho. Você só usa. Mas canal no Discord, você vai abrir algum? A gente tem um canal público que, no site da gente tem um link para todas essas coisas, né? A gente tem um site, além de page, com tudo isso aí, e o canal Discord é uma maneira de já interagir com a gente, né? Então já tem 2 caras lá que são super usuários assim de Forbidden Lands, os caras são super fãs de Forbidden Lands. Tem um que é um sueco, já mandou e-mail para o escritor do livro para poder discutir sobre o background. O cara assim é fanático de Forbidden Lands. E ele tá lá, tá super empolgado com Argo. Então, para quem se empolga assim, entra no Discord da gente, o link tá lá no site. E aí já interage, pede para poder virar testa, já pode testar algumas coisinhas e dar feedback. Maravilha. Sim. Não, eu acho que é importante mesmo focar em ferramentas, lugares que tem mais o público nicho, mas se for pensando já futuramente assim, dessa questão de furar a bolha e tal, aí não tem muito o que fazer não. Aí tem que se render a TikTok, Instagram. Aqui no Brasil é só Instagram, véio. Infelizmente, tipo, tem sei lá, restaurante, coisa do tipo, que não tem site. Você procura no Google, a página oficial é um perfil do Instagram, sacou? Então, infelizmente, não tem muito o que fazer, não. Eu tenho que. Para mim já é um passo aí que eu já tive que me abrir aí para poder aprender a YouTube. Sim. Eu tenho feito um pouco de devlog, eu tenho falado um pouquinho. O que é que eu fiz semana passada? Na verdade, o que eu fiz 3 semanas passadas, né? Mas não faço toda semana, não. Mas minha vontade mesmo é ficar só programando e fazendo as coisas, mas estou tendo que sair para a parte social para poder expandir, né? Mostrar o trabalho da gente de alguma forma e atrair gente para poder ajudar. Beleza. Então, é isso, pessoal. Valeu aí. Aguardaremos aí esse lançamento dessa ferramenta. Então, valeu aí, Beto, mais uma vez. Mário, Popota. Então, é isso aí. Boa sorte, que estaremos atentos. Valeu. Obrigadão, viu? VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br.
Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.